Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a Opinião Litoral, edição desta segunda-feira. Vão analisar as notícias com você a Cris Aragoni, que é executiva do Varejo Automotivo, operadora de concessionária, e a advogada e professora universitária Patrícia Gores. Vamos começar, infelizmente, com uma pauta muito policial, muita coisa de violência, nesse comecinho de Opinião Litoral desta segunda-feira. No sábado, em Guarujá, 2 policiais militares de folga foram abordados por 4 criminosos para um assalto. Quando viram a arma, começaram a atirar, houve tiroteio, um dos criminosos morreu, outro foi ferido, um policial também foi ferido, um dos dois. E o interessante é que 2 fugiram, mas rapidamente foram capturados, Cris. Nós sempre gostamos de dar exemplos aqui de operações policiais bem-sucedidas e essa foi uma delas. Houve o comunicado e rapidamente os 2 que fugiram também foram presos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, telespectadores. Boa tarde, Paulo. Lamentamos a morte porque não importa se é bandido, é uma morte, nós lamentamos, mas o bandido, quando ele assume o risco de cometer um crime, ele está sujeito a arriscar a sua própria vida. E os policiais, com certeza, cumprindo dever de ofício, acabaram por alvejando aí o criminoso que infelizmente veio a falecer. E logo em seguida foi recuperado os que haviam fugido. É isso, né, Paulo? Então a polícia dando a sinalização de que ela está atenta. A polícia ela tem que fazer o seu trabalho de coibir a ação criminosa, principalmente os crimes violentos que são praticados contra a comunidade em geral, as pessoas que estão pela rua, no ponto de ônibus, nas lojas, os criminosos andando armados. Realmente eles não perdem e não hesitam em atirar em uma pessoa comum, em um cidadão que por susto eles acham que a pessoa está se defendendo e acabam alvejando e matando o cidadão comum que está sendo vítima do assalto. Lamento o bandido que faleceu, mas antes o bandido ter morrido do que uma pessoa que estava indo trabalhar, enfim, essa é a minha opinião. O criminoso que morreu tinha 18 anos, o que foi ferido 22, e os 2 que fugiram e foram capturados, um deles menor, 17 anos, e outro de 23. Patrícia. É uma tragédia, né? Tudo jovens, né? É uma tragédia, isso é uma tragédia econômica, inclusive. E social, né? É uma tragédia social, uma tragédia econômica, porque são uma parcela da população que está fora da atividade econômica, porque esses jovens, eles não estão estudando, eles não estão trabalhando, eles não vão formar família. Muito difícil sair da criminalidade, porque aqueles que serão presos, quando chegarem nas cadeias, eles serão abduzidos aí por facções criminosas e ficarão nessas alianças praticamente pela vida toda, porque é difícil você resgatar essa comunidade. É uma tragédia em todos os sentidos. Patrícia, boa tarde. Olá, boa tarde a todos, a todas. Paulo, eu acho que a Cris já complementou praticamente tudo, né? Eu acho que a reflexão que a gente tem que fazer é tirar os jovens das ruas, né? Porque a perspectiva que eles têm, principalmente daqueles que vivem em comunidades, e aqui eu não estou passando pano para bandido não, tá? É importante dizer isso, que eles sejam encarcerados, devidamente encarcerados. Mas eu acho que é importante a gente fazer a reflexão dessa perspectiva dos jovens, né? Porque eu acho que esquecem de contar que a média de idade que os bandidos conseguem sobreviver aqui no Brasil é em torno de 35 a 36 anos. Eles são mortos, né? E muitos jovens sendo aliciados nesse tipo de atividade econômica, né? Mas que, na verdade, gera mortes de ambos os lados, né? Gera violência e um desamor absurdo, né? O impacto econômico, como a Cris falou,
é gigantesco, porque a gente tem a pirâmide invertida, eu falei nisso na semana passada, né? Quando a gente tira jovens do mercado de trabalho, a gente acaba, sim, empobrecendo o país. Por isso que uma política de educação integral precisa ser feita com urgência para que jovens tenham também perspectiva de trabalho e que o crime não seja inebriante, como para muitos é. Às vezes é a única saída da própria sobrevivência, né, desse capitalismo selvagem, mas a gente precisa partir para o capitalismo humanista, Paulo. Eu sempre penso na reflexão do menino de 11, 12 anos, 10 anos, 13 anos, que do lado de casa, na comunidade, no morro, em algum lugar, ele vê o avô ou o pai aposentado sem dinheiro nem para comprar remédio, e vê o traficante com corrente de ouro, tênis de grife, né? É uma situação social bem complicada. Eu acho que eu dou razão para a Patrícia, a gente precisa tirar esse menino da rua, porque a tentação de ir para o crime é sempre muito grande. Se nesse caso houve tiroteio, em Santos, na quinta-feira, tem umas imagens impressionantes também de desacato de um grupo de jovens a policiais, e os policiais mostraram extremo equilíbrio. Primeiro, não usaram arma, chamaram reforço e prenderam 2 desses jovens. Vamos ver as imagens antes do comentário da Cris e da Patrícia. Aí já é o momento da prisão. Que isso. Impressionante. Isso aí aconteceu no emissário submarino no sábado. Os policiais, quando chegaram, um jovem fugiu. Aí eles interceptaram esse jovem e os outros manifestaram essa revolta, esse desacato. Daí foram feitas 2 prisões, Cris. Impressionante. E você já imaginou alguém nos Estados Unidos desacatar um policial americano dessa forma? Isso é uma sinalização muito negativa, de desrespeito às autoridades, e a gente tem que pensar na polícia como uma instituição de Estado. As polícias em gerais, as instituições, no meu ponto de vista, elas são muito mal explicadas para a sociedade. A sociedade ela tem que entender que o Estado está lá para servir a sociedade. E o policial, ele não é uma pessoa física. O policial, ele é a instituição, ele tem o direito da sociedade de portar uma arma. Ele como policial, ele recebe o direito da sociedade de portar uma arma, e a polícia tem o direito de praticar a violência, vamos dizer assim, para defender a sociedade contra o crime organizado, contra criminosos, etc. e tal. Isso é um desrespeito generalizado, isso mostra muito o quão é difícil a profissão de polícia, difícil. Isso mostra como você tem as academias esvaziadas, porque hoje nem o filho do policial quer ser policial. A mesma coisa acontece com professores. Nem filho de professor quer ser professor, porque existe uma sociedade contaminada, achando que polícia não presta, achando que polícia tem que andar desarmado, achando que sangue de polícia ele tem que morrer. Se polícia morrer, que bom. Então, assim, o exemplo vem de cima. Eu acho que isso serve de reflexão. Poderia ter acontecido uma tragédia aí, o Paulo falou muito bem, que eles foram muito equilibrados, ninguém pegou a arma, ninguém utilizou um armamento letal, mas olha ali o rapaz de vermelho encarando o policial. Ele tem que receber a voz de prisão imediatamente, esteja preso. E todos os outros ali ameaçando o policial. O polícia, quando você
desacata, presta atenção, quando você desacata um polícia, você está desacatando a própria sociedade, porque a sociedade, nós trabalhamos, pagamos impostos para nós termos o Estado, a contrapartida do Estado. É a mesma coisa que farol vermelho. Vou dar um exemplo, farol vermelho. Você pega e passa em todos os faróis vermelhos do universo, daí você está pagando IPTU, você paga imposto para ter lá a sinalização de trânsito que você mesmo desrespeita. É uma alegoria essa minha fala, mas é um exemplo clássico de quão sem educação, sem valores, sem entendimento do que é uma sociedade, do que é ordem e progresso, está a sociedade brasileira, infelizmente. Essas imagens dão uma ideia, dão uma dimensão do quanto que a gente precisa caminhar para voltar a ser uma sociedade civilizada, não é, Patrícia? Exatamente. Paulo, eu acho que a reflexão que eu faço é como a gente brincava antigamente de polícia e ladrão e ninguém queria ser o ladrão, né? O problema é que hoje em dia há uma retórica falsa de que o policial é ladrão, de que o policial está errado e que a gente não precisa da polícia, né? Eu acho que os mais rebeldes que faziam isso na década de 80, 90, até com aquela música dos Titãs, né, polícia para quem precisa, isso é papinho de quem já foi preso, né? Que era o caso, inclusive, dos Titãs, né? Eu acho que quando há essa tranquilidade no enfrentamento, a gente vê um desgaste, sim, da própria corporação, feito, sim, por policiais corruptos, mas também por uma sociedade doente, uma sociedade com inversão de valores, né? Em que acredita que a polícia não serve para nada, né? Mas parabéns aos policiais que tiveram um equilíbrio emocional muito grande diante desse enfrentamento. A abordagem é direito da polícia, né? Então, eu sempre falo isso para o meu filho: está na rua, cumprimente o policial, né? E é assim que eu fui criada, assim que eu crio o meu filho. Da mesma forma, se tem algum comando na rua, abaixe os vidros, ligue a luz, mostre que você não deve nada, né? Quem se revolta com uma mera abordagem é porque, de fato, estava escondendo alguma coisa, né? Esse comportamento lamentável dos jovens mostra o que a nossa sociedade pensa dos policiais, mas é a exceção, como tem exceção em todas as outras profissões, né? Tem os maus policiais, que são a exceção e que precisam ser punidos, mas que muitos estão ali por amor, né? Pelo amor justamente ao correto, ao que é certo e à segurança. E o que eu costumo falar aqui já bastante, né, de forma bastante contundente, né, Paulo? Eu acho que para essas pessoas que falam que polícia não serve para nada, da próxima vez que elas sofrerem alguma agressão ou que elas forem furtadas ou mesmo roubadas, é melhor elas ligarem para o Batman, para o chaveiro, para o padeiro, para quem seja, e não para a polícia, né? A polícia está lá para nos proteger e para zelar por todos nós. Eu lembro de ter ido a um show do David Bowie no final da década de 80, no antigo estádio do Palmeiras. O esquenta foi feito pelos Titãs e nessa música da polícia, naquela época, o estádio veio abaixo com a música da polícia. De lá para cá, do governo Montoro para cá, na verdade, foi feito um trabalho muito grande de humanização, principalmente da polícia militar, e essa imagem mudou muito. Esses arruaceiros, esses jovens que desacataram os policiais são, como disse a Patrícia, são exceções. Em Santos, Patrícia, um empresário foi condenado, o caso é de janeiro de 2020, o nome dele é José Severiano Morel Filho, ele foi condenado por injúria racial contra funcionários do restaurante Madê, que fica no Boqueirão, em Santos, na rua Minas Gerais. A multa é de 104 mil no processo criminal, e a indenização de R$5 mil no processo civil. Ele só tem direito de recorrer do criminal, não é, Patrícia? No âmbito civil já foi confirmado, em última instância, esses R$5 mil, o que enfraquece demais o eventual
eventual apelação ou eventual recurso criminal. Agora, Paulo, uma reflexão importante, né? A injúria racial ela é direcionada, que a gente comumente fala de crime de racismo, né? Crime de ódio, a pessoas, né? O racismo é em geral. Mas agora, recentemente, houve uma mudança legislativa que houve aí a comparação, né, principalmente com relação à punição da injúria racial. Ele não vai ser atingido por essa modificação legislativa, né, porque a lei ela não pode prejudicar anteriormente aqueles que já fizeram o crime, mas fica a reflexão, né? Esse senhor, pelos relatos das testemunhas, que inclusive está no processo, ele já entrou no local falando que não queria ser atendido por mulheres. Ou seja, já demonstra aí não só injúria racial, né, que aconteceu, mas também um machismo, né? Então, esse senhor já estava alterado quando entrou nesse restaurante. E depois proferiu impropérios que a gente nem vai repetir aqui, porque não vale a pena, mas são coisas lamentáveis ditas a seres humanos por razão de cor, de etnia, que quer que seja. É lamentável, né, que em pleno século XXI a gente ainda precisa comentar esse tipo de coisa, né? Eu acho que as gerações mais jovens, eles são a nossa geração melhorada, né, que não passa nem na cabeça deles esse tipo de atitude. Mas que bom que a justiça foi feita, que foi punido de forma rigorosa. No âmbito civil é sempre muito parco o valor, é simbólico, infelizmente, mas no âmbito criminal foi um valor contundente. Eu espero que o Tribunal de Justiça confirme, já que as provas, pelo que ambos já confirmaram, né, os juízes confirmaram e o Tribunal de Justiça de São Paulo já confirmou, são provas contundentes de injúria racial. Agora, Cris, rapidamente, que a gente já está com o tempo estourado do primeiro bloco, eu conheço pessoalmente esse empresário e ele sempre teve um comportamento normal. Nos últimos tempos, ele já tinha dado mostras de alguns comportamentos estranhos. Ah, Paulo, você acorda de manhã, escova dente, toma café, vai para o seu trabalho, você é uma pessoa sã, né? Porque agora ele pode falar que ele estava doido, alguma coisa assim, apesar que foi confirmado. Não foi a defesa. Não foi a defesa? Não, eu acho que não foi a defesa, mas em algum lugar dentro dele está isso, né? Ele nunca tinha mostrado antes, mas ele já, posso falar? Uma pessoa que fez isso deve estar acostumada a fazer isso, sabia? Ele é uma pessoa, eu não conheço, estou aqui comentando a notícia, mas com essa desenvoltura de entrar no restaurante, falar que não quer ser atendida por uma mulher, depois proferir impropérios com os funcionários, então, uma pessoa, um cidadão que já deve ter costume de fazer esse tipo de coisa. Se pegar a capivara, se essa punição servir para que outros denunciem, nós vamos ver a capivara, porque é uma pessoa que não tem respeito por ninguém. Eu falo o seguinte, a pele mais fina do ser humano é o bolso. Mexe no bolso que ele aprende. Eu acho o seguinte, eu conheço pessoalmente, agora, se fosse meu filho, acho que teria que ser punido. Se fosse meu pai, teria que ser punido também. Com certeza. O racismo é crime. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. E o machismo? Falar que não quer ser atendido por mulher, fica em casa. Você não quer ser atendido por mulher, meu bem? Fica em casa. Porque no comércio tem mulher, na padaria tem mulher, no açougue tem mulher, na calçada tem mulher. A mulher também não quer a mulher também não quer atender esse tipo de gente. Fica em casa. Eu só lamento que isso tenha acontecido, eu conheço pessoalmente e lamento, mas não tenho nenhuma dúvida de que o comportamento é criminoso, inclusive porque o Brasil, nesse ponto de rejeição ao racismo, ele está na frente de muitas nações do primeiro mundo, como a gente tem visto na Espanha, na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, inclusive em competições esportivas aqui do lado, na Argentina, né? Então o Brasil evoluiu bastante nessa rejeição ao racismo e a gente espera que a lei seja aplicada com rigor para que a gente continue evoluindo e eliminando esse racismo que no século XXI não tem mais nenhum sentido. O Opinião volta depois do intervalo, que é bem rapidinho.
Voltando com Opinião Litoral, hoje comentam as notícias com você a Patrícia Gores, que é professora, advogada, professora universitária, advogada, palestrante, militante, tem um caso aqui que ela vai comentar como militante também, e a executiva de varejo automotivo, operadora de concessionária, Cris Aragoni. Patrícia, se você tivesse num pacote R$25 mil da venda de um carro e a faxineira jogasse no lixo, a sua reação seria tão prática quanto o lojista lá de Indaiatuba, que ligou para a operadora de recolhimento de lixo urbano, interceptou o caminhão, jogou a carga e encontrou de volta os R$25 mil, Patrícia. Você ia fazer isso ou ia brigar com a faxineira? Não, isso acontece, até porque ele colocou em um saco de lixo para esconder o dinheiro. Então, a faxineira fez o serviço dela, recolheu o saco de lixo, né? Ela não abriu, se ela tivesse aberto, obviamente ia avisá-lo. Mas ele, no intuito de esconder o dinheiro, ele colocou no saco de lixo e colocou a fita isolante no saco de lixo inteiro, né? Tanto que quando ele falou para a empresa de lixo, ele teve essa ideia brilhante e rápida, né? A empresa já identificou o caminhão que estava já a caminho do lixão, com quase 4 toneladas de lixo, e a busca foi concentrada naquele caminhão. E com as características do saco plástico embrulhado em fita isolante, em pouco menos de 1 hora, os rapazes que estão aí na foto conseguiram identificar o volume do dinheiro, né? Que foi devolvido ao empresário, mas o empresário, conforme os rapazes falaram, o empresário só pagou uma forma simbólica desse trabalho. Eu teria sido mais generosa, Paula, porque já tinha perdido esse dinheiro, né? Mas é nesse momento que a gente vê quem é generoso ou não, né? Pela foto aí, o rapaz está segurando só uma nota de R$100. E eles deixaram isso bastante claro, que o pagamento foi simbólico. Eles deixaram isso bastante claro. Mas, Paulo, eu acho que foi perspicaz, né? Quantas vezes a gente vê esse tipo de notícia no mundo, né? E as pessoas ficam por anos procurando essa embalagem aí no lixo, né? Que bom, ele teve sorte que identificou o caminhão rapidamente e fez a busca concentrada. Cris, 2 coisas. História de pagamento simbólico não existe. Isso aconteceu sexta-feira em Indaiatuba, no interior de São Paulo, e o dono do dinheiro foi muito rápido. Mas é a típica história que tem final feliz, né? O happy end, né? Happy end, mas ali, ó, tô contando 5 pessoas ali, cada um merecia 1.000, hein, empresário? A gente não sabe também, às vezes ele deu uma recompensa maior e os caras não querem falar, mas são 5, cada um merecia 1.000. Ele foi frio, né? Frio, rápido, inteligente, parabéns. Pelo menos 500, né, para cada um, dava 10% do dinheiro recuperado, já valia a pena. Tem uma novela aí, Cris, de afundamento de um navio tanque na costa brasileira. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, defende o afundamento do navio em águas brasileiras. A ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, ela contesta, ela não quer o afundamento em águas brasileiras. É um primeiro embate dos muitos embates políticos que se espera entre o governo estadual do Tarcísio de Freitas e o governo federal do Lula, né? Paulo, vamos lá, você vai afundar um navio cheio de resíduos, com óleo, com substâncias tóxicas, para contaminar o meio ambiente? Claro que não. É lógico que não. Ao afundar o navio, ele já anteriormente, ele passou por um processo que ele não vai causar impacto nenhum. Para que ele vai servir? Ele vai servir como uma barreira de coral, como um ecossistema onde peixes ali vão crescer algas, os peixes vão comer as algas e vai melhorar inclusive a oferta de peixes naquela região que eles querem afundar o navio. Isso é feito no mundo inteiro, Paulo.
Isso não é, ninguém está inventando, é mais velho que andar para trás, é feito no mundo inteiro. Inclusive, existem ecossistemas que são completamente reabilitados por conta de afundamento de navios, tem aviões. Nos Estados Unidos, na região do Caribe americano, tem aviões em lugares completamente que não existiam mais peixes. Ali tem uma atividade turística de snorkel, né? Os turistas iriam, aquela água limpinha e não tinha mais peixe. Até avião foi afundado. Tem outros processos de engenharia que você afunda aquelas estruturas, como se fosse estrutura de esgoto, que fazem túneis. Então, é um cardápio variado de estruturas de engenharia que você afunda para que melhore aquele ecossistema com o tempo vai criar algas, as algas vão trazer peixes pequenos, os peixes pequenos vão ficar escondidinhos ali formar uma casa, o peixe pequeno vai trazer o peixe grande. Então, isso é feito no mundo inteiro de maneira muito positiva. Você sabia, Paulo, que o Brasil tem a segunda maior barreira de corais do mundo? Nós só perdemos para a Austrália. Nós temos ali de Pernambuco para cima uma região belíssima e mesmo assim você ainda tem áreas que são áreas secas, secas do ponto de vista de não ter vida, né? E você tem aquele mar clarinho, mas não tem vida. Eu acho muito positivo. Vamos afundar vários navios, aviões, fazer estruturas aí embaixo da água para que a estrutura crie algas, as algas criem peixinhos, os peixinhos tragam os peixes maiores e isso é muito positivo. Não sei qual é o argumento da ministra, não entendi. Bom, se lavar os tanques todos com detergente direitinho antes de afundar, tudo bem, não é, Patrícia? Não, aí é que tá. Houve um conflito internacional hoje. Esse navio é um navio da Marinha, que já passou por Santos várias vezes, é aquele de São Paulo, né? E que ele tem na sua estrutura amianto, tem 9,6 toneladas de amianto. Ele foi vendido num leilão para uma empresa da Turquia, para justamente vender para restos dele, né? Só que ao passar pelo Estreito de Gibraltar, a própria Grã-Bretanha impediu o acesso dele ali, justamente por conta do amianto, que é extremamente tóxico para as águas e também cancerígeno. Esse produto é proibido já há algumas décadas na Europa e no Brasil, recentemente também foi proibido. Então a questão não é simplesmente briguinha ministra Marina Silva com então o governador de São Paulo. A questão é internacional. A própria Turquia também proibiu a entrada desse navio. Foi chamado o Brasil nessa disputa internacional. O Brasil então recuperou esse navio, trouxe para as águas brasileiras e está nesse impasse. O que vamos fazer com isso? Ou seja, o leilão foi pago, o Brasil recebeu e a própria empresa da Turquia abandonou o navio diante desse impasse internacional. Então, a ministra está correta ao falar que, se afundar esse navio, a água será intoxicada. E aí a gente não vai ter mais peixinho, alga, nem peixão. A gente vai ter morte de peixes, morte de pessoas, porque amianto é extremamente cancerígeno. Então, mas a questão toda também agora, no âmbito da política nacional, é que o governo não quer ter novo embate, né, com a Marinha do Brasil. Então, eu acho que essa situação ela ainda vai se perdurar um pouquinho mais, mas a ministra tem razão, porque o mundo inteiro não quis esse navio e o Brasil volta com esse lixo ambiental e quer afundar. Claro que ao afundar um navio livre de toxicidade é importante, e a gente sabe que os grandes pontos de mergulho no mundo são com navios afundados. Ali a gente vê uma riqueza marinha gigantesca, mas nesse caso específico não se aplica justamente por conta da toxicidade do material. Mas então, eu não acho crível, só para concluir, eu não acho crível que o ministro Tarcísio vá afundar o navio sem
sem ter feito a reengenharia, a engenharia reversa, para tirar o material tóxico antes de afundar, gente. O problema, nós discussão, né? Nós analisamos esse caso, né, Paulo? Nós analisamos esse caso aqui no Opinião por ocasião do leilão do navio. O empresário, foi um empresário turco que comprou, né? Esse empresário comprou no leilão por um valor que seria inferior à carga de amianto que estava dentro do navio. Ele, na verdade, pretendia usar o amianto em países em que ele não é proibido, né? Mas é um imbróglio porque para chegar lá tinha que passar por Gibraltar e para sair do Brasil ele nunca deveria ter saído do Brasil com essa carga. Já foi um problema na época do leilão. Eu acredito que isso aí possa ser equacionado, tirando a carga e depois afundando o navio, né? Agora, ninguém sabe direito o que fazer com essa carga, né, de amianto. A carga de amianto, meu comentário é um comentário falando do óbvio. O óbvio, você vai afundar o navio com eu também brinquei, limpa com detergente, não tem cabimento, mas com certeza o ministro Tarcísio já deve ter aí a engenharia reversa para que tire todo o material tóxico. A amianto é inadmissível, não pode nem circular, né? Nem andar em águas brasileiras mais, porque também no Brasil ele é proibido. Você tem que remover o amianto das casas hoje em dia. Quando você vai fazer reforma, você não tem que remover o amianto em casas antigas que existia um amianto, a mesma coisa que o navio. Tira o amianto, deixa a chapa sem nada e afunda o navio para ter peixinho. O amianto era usado em telhas, né, Patrícia? Em telhas. Então, Paulo, a questão é que justamente o amianto está na chapa. Não tem mais carga de amianto. Essa carga foi retirada. A estrutura do navio é feita de amianto, então não há que se falar... Na liga de aço? Na liga de aço, porque é antigo, essa liga é de 1940. E na liga tinha amianto. Exatamente. Então essa é a grande questão. Então eu retiro a minha fala. Se na liga tem amianto, eu retiro tudo que eu disse e põe o navio em outro lugar, não aqui. Essa informação de que tinha amianto na liga eu também não tinha. Porque quando se afundar o navio e começar o processo de oxidação, vai liberar o amianto. O processo internacional, de direito internacional, fala justamente disso, que a liga contém 9,6 toneladas de amianto. É da estrutura do navio. Essa informação eu não tinha, eu pensei que era uma carga de amianto. Outra polêmica atual, Patrícia, se refere ao genocídio Yanomami. As condições muito precárias, desumanas dos Yanomami, ela já vem de algumas décadas. Houve uma agudização recente e o ministro Gilmar Mendes, do Supremo, ele creditou essa agudização que está no noticiário internacional nesses últimos dias, ao desmonte das estruturas da FUNAI, do IBAMA e até do ICMBio. Então, Paulo, é importante a gente relembrar algumas falas, tanto do presidente quanto do então ministro do Meio Ambiente. Deixa a boiada passar, disse o ministro do Meio Ambiente, sem chocar ninguém ali, inclusive o Sérgio Moro estava ali, o presidente da República, e nada foi feito. Fala do então presidente da República, quando falou, os Estados Unidos não tem mais esse problema de índios, porque eles dizimaram todos, eles é que estão certos. Então, Paulo, não é exagero, não é mimimi de petista, até porque eu não sou petista, longe disso, mas o que houve foi justamente um conluio para destruir os índios. Isso está claro, nas falas, nos atos, no desmonte dessas organizações estatais, federais, que eram para proteger os índios e não protegeram. O próprio presidente da República foi a diversos garimpos ilegais. Olha só, que coisa absurda. O presidente da República foi
a garimpos ilegais e falou, vou legalizar tudo, porque aqui, nessa terra, tem ampla fartura de metais nobres. E aí, sabe qual é agora a grande discussão dos grupos da direita, que eu faço parte, até por uma questão de pesquisa, Paulo? Eles alegaram que esses índios não são brasileiros, que é mentira da esquerda, né? E está mais do que provado que são brasileiros, não são venezuelanos, como eles tentam aí ludibriar. E segundo, que olha só, o índio ele não pesca, ele não caça, que história é essa de ficar sem comer? Quer dizer, é de uma ignorância absurda, né? Então, para esses militantes de Facebook, de Telegram, de WhatsApp, né, é preciso estudar, né? Até porque os garimpos ilegais, eles contaminam a água e solo. E, obviamente, os animais que estão ali pegos ao redor, eles estão contaminados e ocasionam numa série de situações aí de fragilidade, que índio já é mais frágil e ocasionando aí nas mortes. Então, Paulo, quando a gente fala em direito internacional, de genocídio, né, que aí é minha área, direito internacional, quando a gente fala de direito internacional que houve genocídio, é a ação ou omissão de quem? Do presidente da República, de quem tem o poder na mão e que nada fez. Então a ministra Damares Alves também ela vai ser indiciada, porque ela recebeu 21 ofícios e nada fez. A resposta dela ao presidente da República foi: não mande suprimentos. Então, Paulo, é algo que a gente precisa, sim, debater. O Brasil está muito mal perante a justiça internacional, né? E aí a gente tem instrumentos internacionais que irão julgar o presidente da República e todos aqueles que estavam no poder à época, mas que houve, sim, pelo menos tem claras evidências de genocídio, por ter ido a garimpos ilegais, por ter tido falas genocidas, né? Vamos nos livrar desse problema, por ter tido um ministro do meio ambiente que mandou a boiada passar e que houve desmonte, claro, com relação às instituições, além dos 21 pedidos de ajuda que foram ignorados pelo presidente, ex-presidente da República. A Cris Aragoni comenta depois do intervalo, a legislação brasileira de genocídio fala realmente de ação ou omissão. E uma pergunta que está permanentemente no ar, não é de agora, é o que o garimpeiro ilegal, o que o madeireiro ilegal traz de benefício para o país? Nada, é só prejuízo. A Cris comenta depois do intervalo. Voltando com a Opinião Litoral, uma porção de notícias polêmicas nesta segunda-feira. A Patrícia Gorich, advogada, professora universitária, a Cris Aragoni, executiva do Varejo Automotivo, operadora de concessionária, estão analisando as notícias com você. E uma dessas é essa tragédia Yanomami, Cris. Horrível, né, Paulo? Horrível. A nossa fronteira, a Amazônia é muito complexa. E ali eu vi algumas notas antes de quando eu peguei a pauta, eu fui debruçar sobre o assunto, e a própria Folha hoje coloca um Twitter do deputado venezuelano, Romeu Guzamana, afirmando que esses Yanomamis desnutridos encontrados no Brasil são provenientes da Venezuela. Então, foi como está no próprio portal Folha, eu resolvi dar essa notícia aqui, e eles estavam fugindo do regime venezuelano, e o ex-ministro Aldo Rebelo fez uma declaração também dizendo que é uma situação recorrente. Isso não significa que não existe um erro, tá? Uma coisa não justifica a outra, não é porque anteriormente você já tinha indígenas desnutridos em situação de miséria, quase como aquelas imagens africanas, né, daqueles povos realmente desnutridos. Isso não significa que o governo atual não tem
o governo Bolsonaro não tem nenhum tipo de responsabilidade, não é isso. O que eu quero dizer é que é uma situação muito complexa. A Amazônia venezuelana, ela já há mais de uma década, ela está sendo invadida por russos e oligarcas do leste europeu que estão explorando a Amazônia venezuelana, inclusive lá com garimpos de alta escala, garimpando ouro e metais preciosos, e os povos originais da Amazônia venezuelana estão sofrendo muito e muitos estão migrando para o Brasil. O ministro Aldo Rebelo, eu revisitei algumas falas, ele dizendo que desde 2000 ele encontrou já no comecinho da década passada uma situação assim de escassez alimentar, uma coisa muito triste. Isso significa que o Bolsonaro não tem nenhum tipo de responsabilidade? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que, infelizmente, é uma tragédia brasileira que se repete. É uma repetição monótona. Daqui 5 anos, a gente vai estar falando alguma coisa parecida com essa. ONGs que tinham no governo anterior, no governo do Lula e da Dilma, que o Bolsonaro cortou e que agora vão voltar, essas ONGs nada fizeram, desculpa. De genocídio, os europeus e os americanos entendem muito bem. Eles dizimaram as florestas e os povos originais deles há muito tempo atrás, há mais de um século, pelo menos. Dizimaram, ninguém reclamou. Então, de genocídio, eles entendem. Eu acho que não importa, agora nós temos que dar todo o apoio. Eu já vi vários vídeos de helicópteros do Exército levando cesta básica, remédio. Aliás, o Exército Brasileiro faz um trabalho maravilhoso na região amazônica. Eu sei disso porque conheço vários militares, mocinhas, dentistas, jovens que vão para a região amazônica e lá tem o barco do Exército que faz a parte de assistência médica aos indígenas e vamos resolver essa situação de forma contundente, porque é muito ruim para a imagem do Brasil, mas falar que o Bolsonaro é genocida, então os anteriores também eram genocidas, então vamos revisitar as fotografias e as notícias da década passada, todo mundo é genocida, eu acho que não é por aí. Houve uma agudização dessa crise e essa agudização vai ser investigada. O genocídio, a possibilidade de genocídio está sendo investigada pela Polícia Federal, principalmente por esses pedidos de ajuda que foram ignorados aí no Ministério da Damares. Patrícia, para encerrar o programa, duas notícias de estupro, e não é a do Daniel Alves. O Daniel Alves, numa situação muito complicada na Espanha, a defesa dele tentando que ele responda à acusação de estupro em liberdade, mas é muito difícil, a juíza determinou prisão inafiançável. Agora, teve um estupro muito violento, numa calourada, né, recepção aos calouros na Universidade Federal do Piauí. O estuprador, o acusado de estupro, foi surpreendido por um vigilante saindo com o corpo da moça que morreu depois do estupro da sala de matemática da pós-graduação, e também houve um estupro denunciado na semana passada dentro do Hospital São Luís, em São Paulo. Será que que sociedade que a gente está vivendo, hein, Patrícia? Então, Paulo, a questão são os exemplos, né? Quando a gente tem heróis do futebol, né, e grandes personalidades que fazem isso e que saem impunes, e que estão aí jogando futebol aqui na praia da Aparecida, Paulo. A gente tem esse tipo de exemplo. Os jovens acham que é normal, porque até pouco tempo atrás, essa normalidade existia, né? Os homens achavam que tinham poder sobre os corpos das mulheres. O machismo imperava, como ainda impera no nosso Brasil. E que não é não, né? Mas poucos entendem isso, infelizmente, né? E esses dois casos demonstram a certeza da impunidade, Paulo, desse fisioterapeuta do Hospital São Luís, que é da rede DOR, né? Uma das maiores redes do país,
Ele entrou no quarto para fazer fisioterapia para essa moça que tinha sido operada de hérnia na coluna, né? E ela não podia se mexer, ela foi violentada ali, e o hospital, o que ele fez foi pouco ou quase nada, ele só afastou esse funcionário e não chamou polícia. Diferentemente do que aconteceu, por exemplo, do caso do Daniel Alves, que a própria balada, né, entrou em contato com a polícia e fez todo o protocolo. Nesse caso da faculdade, Paulo, eu somo ao fato de 2 ingredientes que fazem parte, infelizmente, eu sou professora universitária, eu sei muito bem do que é isso, né? E não importa a universidade, porque eu já dei aula em todas as universidades aqui da região, que é álcool e drogas. Então, esse tipo de festa, ele também é regado a álcool e drogas. Somado ao fato das pessoas, né, dos homens, serem machistas e acharem que estão livres de qualquer punição, a gente tem esse tipo de notícia, Paulo. Que bom que ambos foram presos, né? O fisioterapeuta ainda está, né, em investigação, mas esse rapaz foi preso e espero que sejam punidos com rigor da lei, porque ao mesmo tempo que eu defendo que não existe o que os radicais falam em cultura do estupro, não é isso, né? Eu acho que a gente tem, sim, algumas poucas pessoas que fazem isso e que acham que isso é natural, mas a gente precisa se indignar com atos de machismo, porque eles são crescentes, né? Então, na balada, é tocar no cabelo, é tocar em partes do corpo e achar que está tudo bem. E não está tudo bem. É importunação sexual, o não é não, e isso precisa ser bastante claro. Vamos criar os nossos meninos para serem homens de respeito. E vamos criar as nossas meninas para que elas se deem o respeito. Cris, rapidamente, que o tempo está estourado, mas inadmissível. Inadmissível. Né? Assim, que triste, que triste. Que triste, você entra na faculdade, vai numa festa, que festa de mau gosto. Antigamente eles davam surra e joga tinta. E quantos morreram? Esse caso, a violência contra a mulher, é triste, é inadmissível, é vil. Mas nós já tivemos calouros mortos em piscina. Piscina, se drogam, álcool e droga. Essas festas deveriam ser proibidas. Isso já, quantos vão precisar morrer para que eles proíbam esse tipo de festa nas faculdades? Tem que proibir completamente. Agora, esse indivíduo, esse monstro, que apodreça na cadeia. Agora, em relação ao Daniel Alves, é espantoso que o treinador Tite tenha levado o Daniel Alves como liderança positiva para a Copa do Mundo, porque ele não tinha condição técnica de jogar, 3 meses não jogava, estava com a carreira em declínio. Ele foi levado como liderança positiva. Menos de um mês depois, lógico que ele ainda precisa ser julgado, mas muitas evidências contra ele, a ponto da juíza determinar a prisão inafiançável. E o Tite calado em relação a isso até agora. Opinião Litoral chega ao final, agradecendo muito a participação da Cris Aragoni, da Patrícia Gorich, da equipe técnica de jornalismo do Sistema Costa Norte, e agradecendo muito a você que começou a semana acompanhando a gente aqui na TV Cultura Litoral. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para 1 à tarde, ou pouco depois da meia-noite na reapresentação, e uma ótima semana para você que você merece.